Olá e seja muito bem-vindo de volta ao Estoico Cru. Aqui é onde a filosofia antiga encontra a verdade nua e crua do mundo moderno. Se você é novo por aqui, prepare-se, porque não estamos aqui para te dar tapinhas nas costas. Estamos aqui para forjar homens de aço. E para os veteranos do canal, vocês já sabem o que fazer. Vamos hypar este vídeo. Deixe o seu like agora, antes mesmo de começarmos, porque você sabe que o que vem por aí vai mudar a sua percepção. A sua interação inicial é o combustível que nos impulsiona. Então mostre a força da nossa comunidade. E um recado rápido, mas importante. Se você quer ter acesso a conteúdos ainda mais profundos, análises exclusivas e conversas que não podemos ter abertamente aqui, considere se tornar um membro do canal. O link está na descrição. É a sua chance de entrar no nosso círculo interno e acelerar a sua jornada de uma forma que você nem imagina. Agora, vamos direto ao ponto. Existe uma crença popular, quase um mito, de que as mulheres são criaturas enigmáticas, indecifráveis, um quebra-cabeça complexo que a maioria dos homens passa a vida inteira tentando resolver sem sucesso. Mas e se eu te dissesse que isso não é bem verdade? E se eu te dissesse que por trás do véu de mistério existe uma psicologia fundamental, um conjunto de gatilhos emocionais e padrões de comportamento que, uma vez compreendidos, tornam o jogo da atração não apenas claro, mas previsível. Conquistar a atenção, o respeito e, sim, a obsessão de uma mulher não tem a ver com o seu extrato bancário, com o carro que você dirige ou com a simetria do seu rosto. Também não tem a ver com ser o bom moço, que está sempre disponível, sempre concordando, sempre tentando agradar. Isso é o que te disseram, mas é uma mentira conveniente que te mantém fraco e reativo. A verdade é que o poder reside no entendimento profundo da mente feminina. Neste vídeo, nós vamos dissecar essa verdade. Vamos mergulhar fundo em 10 truques psicológicos, 10 mudanças de paradigma que vão te ensinar a arte de se tornar inesquecível. E quando digo inesquecível, não estou falando de ser apenas mais um cara legal que ela conheceu. Estou falando de ocupar um espaço na mente dela, de dia e de noite. Estou falando de inverter o roteiro, de parar de ser o caçador e se tornar a caça. Mas antes que você pense que isso é sobre manipulação barata, entenda uma coisa. Isto é sobre consciência. É sobre entender os mecanismos subconscientes que a maioria dos homens ignora e que a maioria das mulheres nem sequer sabe que está respondendo. São os gatilhos silenciosos, as correntes invisíveis da atração. O que você está prestes a aprender não são cantadas prontas ou táticas de palco. São padrões comportamentais, sinais emocionais e, acima de tudo, uma reconfiguração da sua própria mentalidade que aciona um interruptor no cérebro dela. E uma vez que esse interruptor é acionado, a percepção dela sobre você muda para sempre. Ela começará a desejar sua presença, a valorizar sua atenção e a idealizar sua figura. A maioria dos homens passa a vida correndo atrás de mulheres que mal notam sua existência. Depois deste vídeo, você não será mais um deles. Você vai entender o que realmente acende a chama da obsessão e, mais importante, como acender essa chama de forma natural e autêntica, simplesmente por ser um homem de valor que entende as regras do jogo. Então se prepare, porque sua visão sobre as mulheres, sobre os relacionamentos e principalmente sobre si mesmo, está prestes a ser transformada para sempre. Número 1. Ignore a beleza dela. Elogie a mente dela. Vamos começar com o erro mais comum. A armadilha na qual 99% dos homens caem de cabeça. Eles encontram uma mulher deslumbrante e a primeira coisa que salta da boca deles é uma variação de "Nossa, você é linda. Você tem os olhos mais bonitos que eu já vi", ou qualquer outro clichê que ela já ouviu 1 milhão de vezes. Pode parecer um gesto educado, um elogio inofensivo, mas na realidade é um tiro no próprio pé. Você está, sem saber, se colocando na mesma caixa de todos os outros homens que ela já descartou. Pense comigo de forma crua e lógica.
Uma mulher genuinamente atraente é bombardeada com elogios sobre sua aparência desde a adolescência. Para ela, ouvir que é bonita é como ouvir que o céu é azul. É um fato, não um elogio. Não tem impacto, não gera emoção, não a faz parar e pensar. É ruído branco. Ao liderar com a aparência dela, você está comunicando de forma subconsciente algumas coisas muito negativas sobre você. Primeiro, que você é facilmente impressionado pelo superficial. Segundo, que você a vê como um objeto a ser admirado e não como um ser humano a ser compreendido. E terceiro, e mais importante, que você é igual a todos os outros. Você se torna instantaneamente esquecível. O verdadeiro poder, a chave para se diferenciar e começar a construir uma atração genuína e profunda, está em fazer o oposto. Ignore a beleza dela, não de forma rude ou desdenhosa, mas com uma naturalidade que mostra que isso não é o que mais te impressiona. Em vez disso, foque sua atenção e seu elogio em algo que ela valoriza muito mais, algo que raramente é notado: a mente dela. A maneira como ela pensa, sua perspicácia, seu senso de humor, sua perspectiva sobre um assunto. Mulheres, especialmente as mais bonitas, anseiam por serem vistas além da fachada. Elas se esforçam para desenvolver suas mentes, suas carreiras, suas paixões. Mas a maioria dos homens está tão hipnotizada pelo invólucro que nunca enxerga o conteúdo. E é aí que você entra. Imagine a cena. Vocês estão conversando e ela faz um comentário inteligente sobre um filme, uma análise afiada sobre política ou compartilha uma ideia de negócio original. Em vez de acenar com a cabeça e voltar a olhar para o rosto dela, você para, olha nos olhos dela com seriedade e diz algo como: sabe, essa é uma perspectiva muito interessante. A maioria das pessoas não conecta esses pontos. Dá para ver que você realmente pensa sobre as coisas em um nível mais profundo. Isso é raro. Bum! Nesse exato momento, algo muda. Esse tipo de elogio não alimenta o ego dela. Ele valida a identidade dela. Ele diz a ela: eu vejo a parte de você que a maioria dos homens ignora, e é essa parte que me impressiona. Isso é um golpe direto no centro do sistema de recompensa do cérebro dela, mas de uma forma totalmente inesperada. Ela, que está acostumada a ser admirada, de repente se sente compreendida. E essa sensação é 1000 vezes mais viciante do que qualquer elogio sobre sua aparência. Quando você para de babar pela beleza dela e começa a se engajar com a mente dela, uma inversão de poder acontece. Ela se torna a pessoa que busca a sua aprovação, não o contrário. A curiosidade dela é aguçada. Por que esse cara não está caindo aos meus pés como os outros? O que ele vê em mim que os outros não veem? Você se torna um desafio, um mistério a ser desvendado. E essa dinâmica é a semente da obsessão. E a ironia deliciosa disso tudo: quanto menos você fala sobre a aparência dela, mais poderoso se torna o momento em que você, eventualmente, o fizer. Se depois de estabelecer uma conexão intelectual sólida, você soltar um casual: ah, e a propósito, você também é deslumbrante, esse elogio terá um peso 10 vezes maior. Ele não será mais uma bajulação vazia, mas sim a validação de um homem que ela já respeita, um homem cujo padrão ela sente que precisou alcançar. Não alimente a parte dela que todos já veem e aplaudem. Nutra a parte que ela cultiva em silêncio, a parte que ela mais se orgulha. É assim que a obsessão começa. Agora eu quero que você pense sobre isso e comente aqui embaixo. Qual foi a última vez que você elogiou a inteligência de alguém em vez da aparência? Seja honesto. Número 2. Afaste-se quando ela mais te quer por perto. Este princípio é contraintuitivo e, por isso mesmo, incrivelmente poderoso. Ele vai contra tudo o que a sociedade e as comédias românticas te ensinaram sobre relacionamentos. A lógica masculina padrão funciona assim: quando uma mulher começa a demonstrar mais interesse, quando as mensagens se tornam mais frequentes,
Quando ela te convida para mais programas e se mostra mais carente, o homem pensa: ótimo, consegui. Agora preciso dobrar a aposta, corresponder à energia dela para não perdê-la. Então ele mergulha de cabeça. Mais atenção, mais mensagens de bom dia, mais disponibilidade, mais tudo. E é exatamente nesse momento que ele comete o maior erro de todos. Aqui está uma verdade crua que é difícil de engolir, mas que vai te libertar. Mulheres não se tornam obcecadas por homens que estão sempre disponíveis. Elas se tornam obcecadas por homens que criam tensão emocional. E a maneira mais eficaz de criar essa tensão é se afastar sutilmente no exato momento em que ela começa a se aproximar com mais intensidade. Não estou falando de ghosting, de sumir do mapa ou de ser cruel. Estou falando de ser ligeiramente menos disponível do que ela gostaria que você fosse. Apenas o suficiente para que ela sinta que não te tem completamente nas mãos, que a sua validação ainda é algo a ser conquistado. Esse espaço, essa pequena lacuna entre o desejo dela e a sua resposta, é o terreno fértil onde a obsessão germina. Aquelas poucas horas a mais para responder uma mensagem, aquele convite para sair que você não aceita de imediato porque precisa ver sua agenda. Aquele momento de silêncio confortável onde ela esperava uma enxurrada de palavras. É nesse vácuo que a mente dela começa a trabalhar em alta velocidade. Será que ele está perdendo o interesse? Eu disse algo errado? Por que estou pensando tanto nisso? Parabéns, você acabou de alugar um triplex na cabeça dela, com condomínio pago. Por que isso funciona de forma tão devastadora? Porque a atração feminina é movida a estímulo emocional, e a previsibilidade é o assassino número 1 desse estímulo. Quando ela sabe que pode te ter a qualquer hora, que você está a um estalar de dedos de distância, a emoção da caça desaparece. O prêmio já está na prateleira. Mas quando ela sente que quase te tem, que você está ali, mas não totalmente garantido, você ativa uma parte completamente diferente da psicologia dela. A parte que precisa buscar, que precisa se esforçar, que precisa provar seu valor. A maioria dos homens tem um medo mortal de se afastar, especialmente quando as coisas parecem estar indo bem. Eles temem que qualquer distanciamento seja interpretado como desinteresse e que a mulher vá embora. Mas é exatamente essa mentalidade de escassez que os torna fracos e previsíveis. Quando você resiste à vontade de sufocá-la com atenção e permanece ancorado na sua própria vida, no seu propósito, nos seus hobbies, você demonstra algo que ela raramente vê. Um homem com opções. Um homem que não é emocionalmente carente. Um homem que aprecia a companhia dela, mas não precisa dela para se sentir completo. Essa energia de autossuficiência é absurdamente magnética. Repito, isso não significa tratá-la com frieza ou ignorá-la. Significa manter o controle do ritmo da interação. Você não acelera só porque ela pisou no acelerador. Você não valida cada emoção dela instantaneamente. Você não larga tudo o que está fazendo sempre que ela te chama. Você mantém uma aura de mistério, um senso de que a sua vida é rica e interessante, com ou sem ela. Essa sutil distância emocional é o que a mantém engajada, curiosa e, sim, correndo atrás. E o efeito colateral mais interessante é que, quando você decide dar atenção e afeto, esses gestos se tornam infinitamente mais valiosos. Eles não vêm de um lugar de desespero, mas de uma escolha consciente de um homem ocupado e de alto valor. Não é uma súplica, é um presente. Se afastar quando ela te quer perto cria uma espécie de gravidade emocional. Ela se inclina ainda mais na sua direção, tentando te decifrar, tentando te reconquistar. E é exatamente aí que você a quer. Engajada, incerta e obcecada. Pense em uma situação recente em que você foi emocional demais e cedeu muito rápido. Agora comente abaixo. Manter o ritmo é poder. Para internalizar essa lição. Número 3. Torne-a sutilmente ciumenta. Agora, vamos entrar em um território que deixa a maioria dos bons moços desconfortável, o ciúme.
Muitos homens foram condicionados a acreditar que provocar ciúme é tóxico, manipulador e infantil. E se feito da maneira errada, pode realmente ser. Mas aqui no Estoico Cru, nós lidamos com a verdade, não com contos de fadas. E a verdade é que o ciúme, quando usado com sutileza, confiança e como uma ferramenta de demonstração de valor, é um dos gatilhos emocionais mais potentes que você pode ativar em uma mulher. Vamos esclarecer uma coisa fundamental. O objetivo não é machucá-la ou torná-la insegura de propósito. O objetivo é lembrá-la, sem precisar dizer uma única palavra, de uma verdade universal sobre a atração. Você é um homem valioso, desejado por outras pessoas e não está simplesmente sentado esperando pela aprovação dela. É uma demonstração passiva de pré-seleção. O erro que a maioria dos homens comete é o seguinte: no momento em que conseguem a atenção de uma mulher, eles fecham todas as outras portas. Eles param de interagir com outras mulheres, deixam de lado sua vida social e começam a agir como se tivessem ganhado na loteria e ela fosse o prêmio final. E adivinha o que acontece? A atração morre. Morre rápido. Porque, no fundo, a psicologia feminina é programada para competir por um homem que outras mulheres também querem. É um mecanismo evolutivo. Se ninguém mais está interessado em você, a mente subconsciente dela começa a se perguntar: o que há de errado com ele? Por que eu fui a única a me interessar? Por outro lado, se ela percebe, mesmo que sutilmente, que outras mulheres se sentem atraídas pela sua energia, que riem das suas piadas, que buscam sua companhia, a percepção de valor dela sobre você dispara. Isso não significa que você deva flertar descaradamente na frente dela ou se gabar de outras mulheres. Isso é infantil, óbvio, e demonstra uma profunda insegurança. A chave, como sempre, está na sutileza e na naturalidade. Não se trata do que você diz, mas de como você se porta. Trata-se de deixar que ela veja que você é socialmente requisitado, que você não é dependente da atenção dela e que outras mulheres, naturalmente, gostam de estar ao seu redor. A beleza dessa abordagem é que você não precisa verbalizar nada. Mulheres são mestres em ler sinais sociais. Elas sentem a energia. Se ela te vê em um ambiente social conversando animadamente com um grupo onde há outras mulheres, e você está confiante, relaxado e sendo o centro das atenções de forma natural, ela vai sentir. Se uma amiga sua comenta na sua foto de uma forma carinhosa e você responde de forma educada, mas sem dar muita importância, ela vai sentir. Se vocês estão andando na rua e outras mulheres olham para você, ela vai sentir. É uma comunicação não verbal que diz: eu sou um prêmio. No momento em que ela sente aquela pequena pontada de ciúme, duas coisas acontecem em sua mente. Primeiro, o instinto de competição é ativado. Ela sente a necessidade de garantir você, de se esforçar mais, de te dar mais atenção para afastar a concorrência. Segundo, você passa a ocupar mais espaço nos pensamentos dela. Ela começa a se perguntar sobre suas outras interações, sobre quem são essas outras mulheres. Ela começa a pensar em você constantemente, mesmo quando tenta não o fazer. O ciúme, usado corretamente, a mantém emocionalmente investida. Ele quebra a zona de conforto da previsibilidade e introduz um elemento de competição saudável. E as mulheres se tornam muito mais engajadas emocionalmente quando sentem que precisam assegurar a sua atenção, em vez de apenas recebê-la passivamente. O perigo, claro, é exagerar. Se você se esforça demais para deixá-la com ciúmes, o tiro sai pela culatra. Você parece inseguro, manipulador e desesperado. Mas quando isso acontece naturalmente, como um subproduto da sua confiança, do seu carisma e do seu alto valor social, ela começa a lutar pela sua atenção em vez de assumir que já a possui. A lição final é esta: um pouco de ciúme a torna emocional, e mulheres emocionais se tornam obcecadas. Mantenha a calma, a confiança, e deixe-a sentir que ela não é a única com opções. Porque no instante em que ela perceber que pode te perder, ela fará de tudo para te manter.
Quero que você comente abaixo uma verdade poderosa. Meu valor não depende da validação dela. Número 4. Haja como se pudesse ir embora a qualquer momento. Existe um tipo de poder silencioso e inabalável em um homem que não se apega desesperadamente. Um homem que não tem medo de perder uma mulher porque, fundamentalmente, ele sabe que não vai perder a si mesmo no processo. Essa mentalidade, por si só, te separa de 99% dos homens. A maioria dos caras, assim que recebe um pouco de afeto, algumas palavras doces ou um momento de intimidade, começa a tratar o relacionamento como se fosse seu único suporte de vida. Eles se agarram com força. Pensam demais em cada detalhe e começam a se dobrar, a se moldar e a se sacrificar para mantê-la feliz. E sem perceber, entregam todo o seu poder de bandeja. Vamos ser brutalmente honestos. Mulheres não se tornam obcecadas por homens que agem como se não pudessem viver sem elas. Isso gera pena. Talvez até um carinho condescendente, mas nunca atração visceral. Elas se tornam obcecadas pelo oposto, pelo homem que permanece centrado, ancorado em seu propósito e completamente indiferente ao medo de ir embora. Esse tipo de confiança inabalável faz uma mulher parar e questionar tudo, porque de repente você não está mais reagindo ao comportamento dela. Você está definindo o padrão, você não está em pânico sobre para onde o relacionamento está indo. Você está decidindo se ela merece ou não continuar no seu mundo. Quando você se porta com a energia de quem pode se afastar a qualquer momento, isso sinaliza algo profundo e primitivo para ela. Sinaliza que você não é emocionalmente dependente. Você não está ali em busca de validação, de carinho ou para preencher um vazio. Você está ali porque ela, no momento, agrega valor à sua vida já completa. E se essa equação mudar, se ela começar a desrespeitar, a jogar ou a não corresponder, você se vai. Sem drama, sem ultimato, apenas uma consequência natural do seu próprio padrão elevado. Essa é a estrutura mental que enlouquece as mulheres. Não de uma forma tóxica ou caótica, mas de uma forma que as desafia. Isso as força a se esforçarem mais, a investirem mais, a se perguntarem constantemente como manter a sua atenção. E essa dúvida, essa necessidade de se provar, é exatamente onde a obsessão nasce. Porque você não é mais previsível. Você não está mais à mercê das emoções dela. Você se torna o desafio. Você se torna aquele que não entrega tudo de si só porque ela demonstrou um pingo de interesse. Esse mistério a faz querer cavar mais fundo. Faz com que ela sinta que tem algo a provar, não para você, mas para si mesma. A maioria das mulheres está acostumada com homens que têm medo de perdê-las. Homens que se esforçam demais para manter a paz, para evitar conflitos, para agradar a todo custo, sacrificando a própria espinha dorsal no processo. Mas quando você quebra esse padrão, quando você demonstra com ações e não com palavras, que você é o tipo de homem que não aceita menos do que merece, que não tolera joguinhos emocionais, ela te vê de uma forma completamente diferente. Ela te respeita. E o respeito é o precursor da atração duradoura. Ela pensa em você quando você não está por perto. Ela começa a perseguir a sensação de validação que você proporciona porque sabe que é rara e condicional ao bom comportamento dela. Ir embora não é uma ameaça que você verbaliza, é um padrão que você incorpora. É a mensagem não dita que diz: eu te quero, mas eu não preciso de você. E quando uma mulher sente essa energia de forma autêntica, ela se inclina para frente. Ela investe. Ela se torna emocionalmente fisgada. Porque, no fundo, o que ela mais deseja não é um capacho que se perde nela, mas sim um rei que a faz querer ser digna de fazer parte do seu reino. Deixe um comentário com a seguinte afirmação, para que ela se fixe em sua mente. Eu sou o prêmio. Número 5. Seja imprevisível. Nunca a deixe te decifrar completamente. Existe algo perigosamente entediante em ser excessivamente consistente na forma como você interage com uma mulher. Perigoso para a atração, quero dizer.
Porque a consistência excessiva te torna fácil de decifrar. E no momento em que uma mulher sente que te mapeou por completo, que ela sabe exatamente como você vai reagir, o que você vai dizer e como você vai se sentir, a excitação se dissipa. O mistério morre. Aquela vantagem, aquela faísca que existia no início, começa a desaparecer. Por quê? Porque a natureza humana, e especialmente a feminina, é atraída pela imprevisibilidade. Nós nos tornamos emocionalmente investidos naquilo que não conseguimos compreender por completo. É o que nos mantém curiosos, engajados e voltando para mais. Quando você é imprevisível, de uma forma suave, controlada e intencional, você permanece na mente dela. Você cria uma tensão emocional saudável. Ela começa a se perguntar: o que ele vai fazer a seguir? O que ele está pensando? Por que ele parece diferente hoje? Essa tensão, essa curiosidade, se transforma em obsessão. Não porque você está jogando, mas porque você não é um robô. Você não está repetindo os mesmos comportamentos, as mesmas respostas e a mesma energia dia após dia. Você a mantém emocionalmente engajada, sem sequer tentar. Isso não significa ser instável ou inconsistente em seus valores e caráter. Isso seria infantil e repulsivo. Significa parar de ser tão rotineiro com sua energia e suas respostas. Se você sempre responde às mensagens dela em 5 minutos, quebre o padrão. Deixe o telefone de lado por algumas horas. Se você sempre a elogia da mesma forma, pare de fazê-lo de forma tão previsível. Se você é sempre quem inicia os planos, dê um passo para trás e deixe-a se perguntar se vai ter notícias suas desta vez. Essa sutil quebra de padrão é o que a mantém emocionalmente alerta. Vamos a um exemplo prático. Digamos que você geralmente tem um tom mais sério e profundo em suas conversas. Você é perspicaz, reflexivo, ancorado. Ela se acostuma com essa sua faceta. Mas em uma noite qualquer você muda completamente a vibração. Você se torna brincalhão, a provoca de leve, diz algo que a pega de surpresa de uma forma positiva e charmosa. Ela vai rir, talvez corar, mas o mais importante é que ela vai sentir algo novo. Aquela mudança emocional se planta na mente dela. Ela vai para a cama pensando naquele momento. Não porque foi algo dramático, mas porque quebrou o padrão que ela havia construído sobre você. Mulheres anseiam por variedade emocional. Se elas conseguem prever cada palavra e cada movimento que você fará, elas começam a se desligar emocionalmente. O relacionamento se torna morno, confortável, mas sem paixão. Quando elas sentem que sempre há uma nova camada em você, algo que elas ainda não descobriram, elas permanecem fisgadas. Elas investem mais tempo, mais pensamento e mais emoção na tentativa de te decodificar. E é exatamente isso que você quer. O objetivo é nunca se tornar uma rotina. A rotina te torna chato. A previsibilidade te torna esquecível. Mas a imprevisibilidade, quando executada com charme, autoconsciência e uma presença calma, te torna inesquecível. Isso aciona aquela parte antiga do cérebro feminino que equipara mistério com valor. Então não seja o cara que diz sempre as mesmas coisas, reage da mesma forma e aparece com a mesma energia o tempo todo. Seja o cara que é consistente em sua confiança e em seus valores, mas imprevisível em sua presença. Porque quando uma mulher não consegue te decifrar por completo, ela começa a construir histórias sobre você em sua cabeça. Ela começa a imaginar, a fantasiar, a obcecar e a perseguir o que parece estar sempre um pouco fora de alcance. E uma vez que você está na cabeça dela dessa forma, é quase impossível para ela te deixar ir. Comente abaixo para solidificar este conceito. O mistério é o meu maior ativo. Número 6. Acione o lado competitivo dela com outras mulheres. Quer elas admitam ou não, e a maioria não vai, as mulheres são criaturas naturalmente competitivas, especialmente quando se trata de homens que elas consideram desejáveis. Elas podem parecer calmas e seguras na superfície, mas quando uma mulher percebe que outras mulheres estão prestando atenção em você,
rindo das suas piadas, se engajando em suas conversas. Tentando estar perto de você, algo dentro dela muda. A guarda dela sobe, mas não para te afastar. Sobe porque agora ela sente que há algo a ser protegido, algo a ser conquistado, algo pelo qual vale a pena lutar. A maioria dos homens acredita que no momento em que encontram uma mulher de que gostam, devem abandonar todo o resto e focar exclusivamente nela. Ser leal desde o primeiro dia, mostrar que ela é a única no radar. Embora isso pareça doce e honrado na teoria, na prática, muitas vezes tem o efeito oposto. Isso remove completamente o elemento de desafio. Remove a urgência. Faz com que ela sinta que já te tem completamente e que nem precisou se esforçar muito para isso. A conquista foi fácil demais. Mas quando ela nota que outras mulheres te acham atraente, interessante ou divertido, isso ativa uma parte diferente da psicologia dela. A situação se torna sobre status, sobre provar para si mesma que ela é capaz de se destacar na multidão e manter a atenção do homem desejado. Mulheres detestam a ideia de serem substituíveis, especialmente quando estão emocionalmente investidas. Portanto, quando percebem que você tem opções e que essas opções são reais e presentes, isso as força a elevarem o seu próprio jogo. Elas se esforçam mais, se arrumam mais, se tornam mais carinhosas e atentas. Isso não significa, de forma alguma, esfregar outras mulheres na cara dela. Isso é óbvio, desesperado e infantil. É mais sobre viver sua vida de uma forma que naturalmente atrai atenção, sem que ela precise ser o centro do seu universo. Trata-se de ser socialmente calibrado, carismático e confiante o suficiente para que as mulheres sejam naturalmente atraídas pela sua energia. E ela saiba disso. Quando uma mulher sente que está competindo, mesmo que sutilmente, ela se torna mais alerta. Ela presta mais atenção ao que você diz, como você responde e quanta energia você está dedicando a ela. Ela para de dar sua presença como garantida. E essa mudança de mentalidade é exatamente o que a faz perseguir. Porque agora você não é apenas um cara qualquer esperando que ela o escolha. Você é o cara que ela quer manter longe de outras mulheres. Você é o cara que ela quer conquistar por completo. Essa competição emocional a torna mais investida, mais consciente e mais viciada na conexão. E aqui está algo que a maioria dos homens nunca percebe. Uma vez que uma mulher começa a ver outras mulheres te querendo, o seu valor dispara na mente dela. Não porque você mudou algo em si mesmo, mas porque a percepção dela sobre você mudou. De repente, você não é mais apenas o cara que gosta dela. Você é o cara que outras mulheres também gostam. E se elas gostam de você, talvez você seja ainda mais valioso do que ela pensava inicialmente. É o princípio da prova social em ação. Acionar esse lado competitivo mexe com algo antigo e instintivo. Faz com que ela queira se provar, se destacar, reivindicar seu lugar ao seu lado. E uma vez que ela está nesse estado de espírito, torna-se muito mais difícil para ela simplesmente se afastar ou te tratar com indiferença. É aí que a semente da obsessão começa a crescer de verdade. Para gravar essa lição, comente. A competição cria valor. Número 7, dê a ela atenção. Depois, retire-a. Muitos homens estão desesperados por conexão, e isso transparece em cada poro. Eles conhecem uma mulher, recebem um pingo de atenção de volta e de repente abrem as comportas. Eles a inundam com validação, elogios, tempo e energia, como uma torneira que não conseguem fechar. Enquanto suas intenções podem parecer puras, estou apenas mostrando que gosto dela. O que eles não percebem é o seguinte: dar atenção constante, sem nunca recuar, é a maneira mais rápida de aniquilar a atração. Por quê? Porque não há contraste, não há tensão, não há espaço para ela sentir sua falta, para se perguntar sobre você, ou mesmo para apreciar a atenção que você está dando em primeiro lugar. Quando algo é constante e abundante, perde o seu valor. É a lei da oferta e da procura aplicada à dinâmica social. Olha, é aqui que muitos homens precisam acordar para a realidade.
Você foi ensinado a estar sempre disponível, a ser sempre legal, a sempre mostrar o quanto você se importa. E sim, ser um bom homem é importante. Mas ser previsível, emocionalmente carente e sempre acessível não a faz te querer. Isso a deixa entediada. Esse fluxo interminável de atenção se torna ruído de fundo. Não registra mais, não provoca emoção, não atinge como deveria. O que realmente deixa uma mulher obcecada é o contraste. É a experiência de receber sua atenção plena e focada, e depois perdê-la. É o pico de se sentir vista, ouvida e conectada a você, seguido pelo vale de espaço e silêncio, onde ela se pergunta para onde aquela energia foi. Esse contraste cria profundidade emocional, torna a sua presença valiosa e, mais importante, a faz querer persegui-la novamente, mas a maioria dos homens nunca dá a ela a chance de perseguir. Eles estão muito ocupados perseguindo-a, sempre mandando a primeira mensagem, sempre convidando para sair, sempre preenchendo o silêncio porque têm um medo paralisante de perdê-la. E a ironia é que eles a perdem de qualquer maneira. Não porque fizeram algo errado, mas porque nunca lhe deram um momento para sentir a ausência de sua atenção. Então, aqui está o chamado para despertar. Pare de ter medo de recuar. Pare de agir como se a resposta dela determinasse o seu próximo movimento. Você não é um servo das emoções dela. Você é a fonte da montanha-russa emocional que a mantém fisgada. Isso significa dar a ela momentos poderosos e genuínos de conexão. Quando estiverem juntos, esteja 100% presente. E depois, ficar em silêncio. Voltar para a sua vida, para o seu propósito, para a sua missão. Deixá-la se perguntar, essa atenção é tudo. Faz com que ela repasse suas conversas na mente. Faz com que ela verifique o telefone. Faz com que ela sinta o espaço que você deixou para trás e anseie pelo próximo momento em que você aparecerá. Atenção não significa nada se for constante. Só importa quando é conquistada, quando é imprevisível e quando parece uma recompensa. Você não precisa implorar pelo tempo dela. Você precisa mostrar a ela que o seu tempo é valioso e que quando ela o recebe, isso significa algo. Então, pare de se doar em excesso. Pare de ter medo do silêncio. Pare de afogá-la em atenção pensando que isso é amor. Dê e depois retire. Deixe-a sentir essa ausência. Deixe-a vir até você. Porque uma vez que ela começa a perseguir a sua energia, você não é mais apenas um cara de quem ela gosta. Você é o cara em quem ela não consegue parar de pensar. Comente abaixo para internalizar esta verdade. Minha ausência aumenta meu valor. Número 8. Recompense-a com silêncio. Deixe-me contar uma verdade que a maioria dos homens nunca aprenderá. O silêncio não é apenas a ausência de palavras. É um sinal, é uma ferramenta. E quando usado com intenção, torna-se uma das formas mais poderosas de influência que você possui, especialmente com as mulheres. A maioria dos caras entra em pânico no silêncio. No segundo em que uma mulher se afasta, dá uma resposta curta ou fica quieta, eles reagem. Eles mandam outra mensagem, insistem, explicam-se, imploram para serem ouvidos. Mas o homem que conhece seu valor, o homem que está ancorado em seu propósito, ele não se abala. Ele não preenche o espaço vazio com palavras nervosas. Ele deixa o silêncio respirar. É isso que o torna diferente. Mas é aqui que a coisa fica interessante. Quando usado no momento certo, o seu silêncio não parece uma punição. Parece uma mudança de poder. E para uma mulher que está acostumada a receber atenção constante, que espera validação, essa mudança a atinge com força. Cria um desequilíbrio emocional que a deixa se perguntando o que acabou de acontecer. Sejamos claros, não estamos falando do tratamento de silêncio infantil. Isso é imaturo, é evitação. Não, o que estou falando é de silêncio seletivo, espaço intencional. Um momento de recolhimento que diz: eu não preciso me explicar. Eu não preciso perseguir. Estou fundamentado em algo maior do que esta interação. E esse silêncio se torna uma recompensa, mas apenas quando se segue a presença. Deixe-me explicar.
Se você apareceu com calor, autenticidade e profundidade, se ela sentiu sua energia, sua atenção, sua perspicácia, e então, de repente, você fica quieto. Isso soa como um trovão depois de um relâmpago. Ela nota a ausência porque você primeiro fez sua presença ser importante. Isso é fundamental. Se você é emocionalmente distante desde o início, seu silêncio não significa nada. Mas se vocês se conectaram, se você a viu, a fez se sentir compreendida, e então você recua. Agora esse silêncio ecoa. Agora ele a faz estender a mão. E quando ela estende a mão, você não pula para responder. Você espera. Você deixa o silêncio ensinar. Porque é isto que acontece. Ela começa a associar sua atenção com valor. Não é algo barato. Não é constante. Não é automático. É conquistado. Pense nisto. Vivemos em um mundo onde todos estão constantemente transmitindo, falando, comentando, buscando alguma forma de resposta. Mas o homem que não se apressa em falar, ele se destaca. Ele se torna raro. E na psicologia da atração, o que é raro se torna desejado. Isso é estoicismo na vida real. Você não está em silêncio porque está inseguro. Você está em silêncio porque está inabalável. Você está escolhendo a quietude em vez do impulso. Você está escolhendo a clareza em vez da reação. E esse autocontrole emocional é magnético. Então, como aplicar isso sem ser frio? Simples. Você não se retém para punir. Você se retira para se centrar. Você não desaparece. Você dá um passo para trás com presença. Seu silêncio não é confusão, é clareza, um reset. E se ela se inclinar, curiosa, insegura, buscando a conexão novamente, agora ela está engajada emocionalmente, não apenas entretida, não apenas admirada, engajada, mas isso só funciona quando você já causou uma impressão. Portanto, não seja invisível, não esteja ausente sem antes ter estado presente. Construa primeiro, depois recue com precisão. Porque esse contraste, aquele momento em que sua voz desaparece, quando seus olhos não estão procurando os dela, quando sua energia não a está perseguindo, a faz sentir algo que nenhum elogio jamais poderia. Eu não possuo a atenção dele. E, de repente, ela a quer mais do que nunca. Se você já foi o cara que falou demais, explicou demais, tentou demais consertar as coisas com palavras, tente isto. Diga menos, mantenha a estrutura, deixe o silêncio falar. E você verá que o que costumava ser uma fraqueza se torna sua maior força. Se isso ressoou em você, digite nos comentários. Meu silêncio tem peso. Número 9. Quebre os padrões. Dela. Gentilmente, vamos entrar em algo que a maioria dos homens nem percebe que está acontecendo até ser tarde demais. As mulheres vivem em padrões emocionais. Não apenas hábitos, não apenas rotinas, mas roteiros emocionais que elas ensaiaram repetidamente. Roteiros sobre como os homens reagem a elas, como a atenção funciona, como a conexão se forma. E os caras que seguem esses roteiros, que desempenham o papel esperado, são colocados na mesma categoria mental de todos os outros homens antes deles, esquecíveis. Mas o homem que interrompe gentilmente esse padrão, não pela força, mas por um redirecionamento sutil, é aquele que permanece em sua mente. Por quê? Porque você não desempenhou seu papel no roteiro dela. Você lhe deu algo que ela não esperava. Algo que confundiu sua lógica, mas capturou seu interesse. É assim que a obsessão começa. Deixe-me dar um exemplo simples. Ela está acostumada a receber atenção por sua aparência. Ela posta uma foto e recebe centenas de curtidas e dezenas de comentários. É automático. É previsível. É um ciclo de dopamina. Agora você entra em cena. Ela espera que você jogue o mesmo jogo. Curta, comente, reaja como o resto. Mas em vez disso, você não faz nada disso. Você responde fora da internet ou diz algo que corta a superficialidade. Você reconhece algo sobre a mentalidade dela, seu gosto para livros, suas ideias. Algo que ninguém mais notou. E nesse momento, o roteiro se quebra. Ela passa de só mais um cara reagindo para espera porque ele é diferente. Isso é disrupção emocional. Agora, é aqui que a maioria dos caras erra.
Eles pensam que a disrupção precisa ser agressiva, ousada, barulhenta. Mas isso é apenas outra versão da mesma coisa, ainda previsível. O poder real reside em ser imprevisível, silenciosamente. Você não rejeita os padrões dela. Você os redireciona, por exemplo, digamos que ela te teste. Talvez ela se afaste, flerte com outros caras na sua frente ou faça um comentário passivo-agressivo. A maioria dos homens reage, fica com ciúmes, na defensiva, tenta reconquistar a atenção dela. Você sorri, não diz nada, ou melhor, reconhece sem reagir emocionalmente como isso foi fofo. Tentando ver se eu vou correr atrás? Então você muda de assunto. Agora ela está confusa, mas intrigada, porque o roteiro dela não funcionou. E as pessoas são fascinadas por aquilo que não conseguem categorizar. O estoicismo nos ensina a permanecer inabaláveis por fatores externos. Isso inclui jogos, manipulação e caos emocional. Quando você quebra os padrões dela gentilmente, você não a está rejeitando. Está mostrando a ela que consegue ver através de suas defesas e ainda assim permanecer centrado. Isso é incrivelmente raro. E é aí que um vínculo mais profundo começa a se formar. Não no domínio, não na submissão, mas naquele espaço onde ela percebe: este homem não precisa me dominar. Ele simplesmente não segue as mesmas regras emocionais que todo mundo. Isso é inesquecível. A chave é que deve ser gentil. Não se trata de quebrá-la. Você não está tentando humilhá-la ou provar um ponto. Você está simplesmente criando atrito nos lugares certos. Pequenas surpresas que a fazem recalibrar, reavaliar, reengajar. Um elogio quando ela não espera. Silêncio quando ela tenta te provocar. Presença quando ela está acostumada à distância emocional. Cada movimento diz: eu não estou aqui para reagir. Estou aqui para liderar a energia. E as mulheres, quer admitam ou não, anseiam por isso. Não controle, não dominação, mas presença com espinha dorsal. Da próxima vez que você sentir que ela está seguindo um roteiro emocional familiar, não o ataque. Não entre no jogo. Apenas desvie ligeiramente, suavemente, e deixe-a experimentar como é não estar no controle total da narrativa pela primeira vez. Isso a desarmará de uma maneira boa, necessária e, o mais importante, mostrará a ela que você não é apenas mais uma cena no filme dela. Você é o diretor que reescreve o roteiro. Se isso desbloqueou algo para você, digite nos comentários. Eu reescrevo a narrativa. Número 10. Permaneça emocionalmente intocável. Vamos terminar com algo que separa os homens que são inesquecíveis daqueles que são apenas um momento: a intocabilidade emocional. Agora, antes que você tenha a ideia errada, isso não é sobre ser frio. Não é sobre construir muros, ser distante ou agir como se você não se importasse. Isso não é poder, é medo disfarçado. O que estamos falando aqui é algo mais profundo, mais silencioso, mais magnético. A capacidade de permanecer centrado, não importa qual emoção seja lançada em sua direção. O homem comum é reativo. Ele fica feliz quando ela flerta, triste quando ela está distante, ansioso quando ela está fria, eufórico quando ela mostra interesse novamente. É um ciclo e as mulheres sabem disso. Muitas até testam isso subconscientemente. Elas querem sentir sua estabilidade. Querem saber que você não é influenciado por suas mudanças de humor, seu silêncio, suas cortinas de fumaça emocionais. Porque se você pode ser movido emocionalmente à vontade, você não é um homem, é uma marionete. Mas quando você é emocionalmente intocável, agora você é perigoso da maneira mais atraente possível. Porque é isto que acontece. Ela flerta, você sorri, mas permanece quieto por dentro. Ela se afasta, você permanece ancorado. Ela te provoca com um comentário ciumento, um desafio, um momento de deixe-me ver se ele reage. Você vê, você reconhece, mas não entra no jogo. Esse tipo de controle cria fascinação. Não porque você é indiferente, mas porque você está ancorado. Você não está tentando ganhá-la. Você não está aqui para um ping-pong emocional.
Você dominou seu estado interior e isso é raro. O estoicismo nos ensina que não somos nossas emoções. Somos o observador por trás delas. Não suprimimos nossos sentimentos. Apenas não permitimos que eles controlem nosso comportamento. É isso que significa ser emocionalmente intocável. É maestria emocional, quietude com força. E confie em mim, quando uma mulher conhece um homem assim, ela sente instantaneamente. Há uma calma em sua energia, uma precisão em sua atenção. Ele não responde rápido porque não precisa. Ele não reage por medo porque não está buscando validação. Ele ouve, mantém contato visual, mas seu centro permanece intocado. E sabe o que isso faz? Faz com que ela se incline. Não fisicamente, mas emocionalmente. Porque todos os outros caras ficam nervosos quando ela está distante. Eles explicam demais, mandam mensagens demais, perseguem a clareza. Mas o homem emocionalmente intocável não precisa de clareza dela. Ele já atende si mesmo. Aqui está como você constrói isso. Primeiro, pause antes de reagir. Sempre. Sinta a vontade de responder instantaneamente. Espere. Sinta a picada de um comentário passivo-agressivo. Não se abale. Deixe a quietude se tornar sua primeira língua. Segundo, desassocie seu valor da resposta dela. Se ela elogia ou ignora, elogia ou critica, você permanece o mesmo. Isso não significa que você tolera desrespeito. Significa que você não precisa de um impulso emocional ou de um resgate. Essa é a força que ela começará a desejar. E terceiro, construa sua identidade emocional em algo maior do que o romance. Sua disciplina, sua missão, sua filosofia, sua paz. Porque quando suas emoções são moldadas por quem você escolheu se tornar, nenhuma mulher, nenhuma reação, nenhum silêncio pode abalar isso. Deixe-a se perguntar o quão profundo você é. Deixe-a adivinhar o que você está pensando. Deixe-a te testar e falhar em te abalar. É aí que ela sabe que não está lidando com um menino. Ela está lidando com um homem que comanda seu próprio mundo emocional. E a verdade é que, quando você se torna emocionalmente intocável, você não atrai mais caos. Você atrai mulheres que querem paz. Mulheres que se sentem seguras em sua quietude. Mulheres que se elevam para encontrar seu nível de presença ancorada. É aí que o poder real reside. Se você já se sentiu como se desse demais, sentisse rápido demais ou caísse rápido demais em espirais emocionais, esta é a sua mudança. Construa a estrutura, segure-a, viva-a. E logo você perceberá que não é o que você diz, ou mesmo o que você sente que a torna obcecada. É aquilo que você não reage. Se isso falou com algo mais profundo em você, deixe isto nos comentários. Minhas emoções me servem. Conclusão. Então, agora você tem 10 mudanças psicológicas que não apenas te tornam mais atraente, mas te tornam inabalável. Mas aqui está a verdade que a maioria dos homens perde. Esses truques não são sobre jogar. São sobre se tornar um homem que não precisa mais de jogos para se sentir poderoso. Porque o poder não é algo que você persegue. É algo que você incorpora. Cada silêncio que você mantém, cada padrão que você quebra, cada vez que você permanece calmo quando outros se desmoronariam, não é apenas sobre mulheres. É sobre construir uma versão de si mesmo que comanda respeito sem nunca levantar a voz. É sobre a jornada do estoico cru, encontrar força na calma, poder na autodisciplina e atração, na autenticidade inabalável. Se este vídeo te deu clareza, se mesmo uma parte dele te atingiu em cheio, então você já sabe o que fazer. Curta este vídeo para que mais homens possam encontrar este conhecimento. E o mais importante, inscreva-se. Não apenas porque eu posto conteúdo transformador, mas porque este não é apenas um canal. É um espaço para homens como você. Homens que estão cansados de performar, cansados de agradar e prontos para serem donos de quem são. E não se esqueça de assistir ao vídeo que está aparecendo na tela agora, pois ele é o próximo passo lógico na sua jornada. Obrigado por dedicar seu tempo aqui. Eu vejo você. E nos veremos novamente em breve. Permaneça ancorado. Permaneça afiado.